banco de dados de DNA, ele surgiu praticamente com o surgimento da tecnologia do DNA forense, né, que a gente chama de DNA forense. Ali em meados dos anos 80, lá na Inglaterra, teve um pesquisador que criou uma metodologia de usar o DNA para fins forenses, para você conseguir identificar uma pessoa de forma inequívoca. E o primeiro caso que foi utilizado para identificação criminal, ele também foi um caso que foi utilizado o banco de dados. Foi o primeiro banco de dados, foi exatamente no primeiro caso criminal. Quando duas adolescentes foram encontradas violentadas sexualmente e mortas. Uma foi em 83 e outra foi em 85, na Inglaterra. E analisando o DNA pela primeira vez, analisando o DNA dos dois crimes, esse pesquisador, ele identificou que era o mesmo autor dos dois crimes. Uma só pessoa tinha cometido os dois crimes, tinha estuprado e matado aquelas duas meninas. Só que um detalhe, tinha uma pessoa que estava presa, inclusive ele era réu confesso de um desses homicídios. E a prova de DNA mostrava ali que aquela pessoa, apesar de ser réu confesso, ele não era o criminoso. A Lei 2.654, sancionada pelo governo em 2012, criou o Banco Nacional e a Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos. A partir de então, os suspeitos e condenados por crimes hediondos ou violentos de natureza grave contra a pessoa serão submetidos ao exame de DNA. Tem duas hipóteses paralelas em que ela permite, ou ela determina, talvez, a extração do perfil genético. Uma é durante a investigação criminal. Para essa precisa de uma ordem judicial. O juiz verifica que aquela identificação pode ser relevante para aquela investigação e manda fazer, normalmente a pedido do Ministério Público ou da polícia. O juiz tem esse poder, então, de mandar extrair o perfil genético. A segunda é uma hipótese mais automática, que é no caso da condenação. Então, na execução penal, depois da condenação, depois do trânsito julgado da sentença, se é uma condenação por crime doloso e violento, ou então um crime hediondo, a lei manda que se extraia, que se faça o perfil genético do condenado. Um banco de dados genéticos do Ministério da Justiça, mais uma vez, ajudou a desvendar um estupro. O criminoso foi preso. O Walker já estava preso em Unai, mas ninguém suspeitava da relação dele com o assassinato que havia ocorrido aqui no DF. Graças ao Banco Nacional de Perfis Genéticos de Estupradores, foi possível comparar o DNA de Walker com estupradores em série e descobrir, 5 anos depois, que ele foi o responsável pelo estupro de Wislane. A Constituição Federal versa em seu artigo 5º, inciso 58, que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. O civilmente identificado não precisa de nova identificação, salvo, aí ele traz as exceções. Ora, eu só posso ser identificado novamente se eu estiver dentro daquelas exceções. Por exemplo, não for possível, a partir de um documento que eu apresente, identificar. Imagine um documento que foi molhado e aí a foto perdeu toda a estrutura e não consegue me identificar pela foto. Até concordo. Agora, se eu apresento um documento hábil, perfeito, eu demonstro para o Estado que eu estou identificado. Se eu estou identificado, eu não preciso de nova identificação. Ora, se eu não preciso de nova identificação, para que o perfil genético? Eu acredito que, da mesma forma que é colocado o nome dele no registro criminal, né, na ficha de antecedentes, é uma consequência da condenação, né, como a pena como a poda de cabelo quando vai entrar no presídio, que é uma forma também de disposição do corpo, né? É uma forma de ter um cadastro para novos crimes. Muito embora o Brasil esteja trabalhando na estruturação e integralização do banco de dados, existe uma grande discussão sobre a constitucionalidade da Lei nº 12.654 de 2012. É o direito a não produzir prova contra si mesmo.
que é um direito até não expressamente enunciado no nosso artigo 5º, no nosso rol de direitos fundamentais. Ele vem mais de uma construção em cima do direito, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da ampla defesa. Mesmo as ideias de presunção de inocência e de não produzir prova, né, elas são questionáveis o tempo todo. Até porque, se nós formos levar ao limite a ideia de que eu não posso produzir prova alguma contra mim, eu sequer teria que me identificar. Numa determinada situação de aparente flagrante, um agente do Estado me perguntaria a identidade e eu diria, vou permanecer em silêncio porque eu não quero produzir prova contra a minha pessoa. Então veja, se nós levarmos ao limite a ideia de não incriminação, nós chegaremos ao ponto de que o Estado sequer poderá conhecer a identidade daquele indivíduo que supostamente está em conflito com a lei, que está praticando uma conduta típica e ilícita. Se a Constituição Federal de 88 me garante o direito à não autoincriminação, ou seja, me garante o direito ao silêncio, isso significa dizer que participar ou fornecer esse material para o Estado, manter esse material num banco de dados, para mim, viola a Constituição. Viola, sobretudo, o estado de inocência. Porque o exame, ele não vai ser colhido para uma análise de um crime pretérito. Pode até ocorrer uns crimes não esclarecidos, mas ele é colhido para o futuro. Porque se você observar, a Lei 12.654, ela alterou a Lei de Execução Penal, a 7210 de 84. E lá no artigo 9º diz que os condenados por crime, ou seja, os condenados é pessoa que já sofreu uma sentença penal condenatória. E pelo que me parece, na forma que está posta, sentença penal condenatória transitada em julgado. Se é uma sentença penal condenatória transitada em julgado, essa coleta de material genético não é para o crime que ele está sendo imputado, porque ele já tem condenação. Me parece que é um banco de dados para crimes futuros. E aí, crimes futuros, como pode um banco de dados, material genético, em eventuais crimes futuros, sendo que a Constituição Federal me garante o estado de inocência e me garante o direito à não autoincriminação? Então, a meu sentir, me parece que é uma violação constitucional. Eu acredito que essa coleta de DNA, na minha opinião, não é uma invasão às garantias individuais, devido ao princípio da proporcionalidade, né? Eu acredito que, se ela não for feita de forma invasiva, como tirar sangue, se ela for feita através da coleta de cabelo, saliva, isso não atinge a privacidade e nem a autoincriminação, porque tem outras formas também que já são previstas e permitidas de invasão das garantias, que talvez sejam até mais danosas do que essa coleta de DNA, como é o caso até da prisão na fase de instrução, a interceptação telefônica, uma escuta ambiental, porque essa coleta de DNA ela vai só somar a outro conjunto probatório que já aponta para aquele suspeito, né, para confirmar ou não a autoria. E no direito penal e no direito processual penal, nós temos a garantia, né, o que alguns chamam de nemo tenetur sed tegere, que na literalidade, né, a tradução significa nada temer por se deter, e onde nós teríamos aí o privilégio, né, da pessoa não se autoincriminar. É claro que todo direito, toda garantia não possui um caráter absoluto, e por essa razão, em algumas situações, né, já há algumas flexibilizações a esse direito. No entanto, pelas lições doutrinárias que observamos, em nenhum momento esse direito pode ser violado a partir de uma intervenção invasiva. E, a nosso ver, a partir do momento em que se obriga o investigado ou mesmo o sentenciado a fornecer um material biológico para fins de obtenção do perfil genético, essa lei claramente, né, essa determinação claramente fere esse direito de não produzir provas contra si mesmo. O questionamento que aflora é sobre a prova referente ao perfil genético ser considerada inequívoca. Polícia, Ministério Público, buscando a condenação de um agente e ele sozinho buscando se defender diante de um Estado, de um poderio alarmante e que ele,
vai ficar à mercê do Estado agora, sem poder produzir prova em contrário. Por quê? Porque existe um exame de DNA que, se comprovado o perfil genético dele, vai se tornar prova absoluta. Uma prova absoluta em favor do Estado e contra o agente. Esse exame, com o perfil genético, do jeito que a medicina evoluiu, e com essa identificação genética desse suposto autor, se esse exame corroborar que foi ele que praticou o crime, ou pelo menos que tem identidade entre os perfis genéticos, não há prova em contrário. Então, até a fase de investigação, que hoje nós temos elementos informativos, vai se transformar numa prova quase que absoluta. O Poder Judiciário, com DNA, sem DNA, sempre foi um intérprete das provas, de todas as provas. Nunca houve prova absoluta para o juiz. Só há uma prova absoluta para o juiz. Só uma, que é a lógica humana. A rainha das provas é a lógica humana. Portanto, o DNA por si só não é uma prova imbatível. Ele é uma prova cientificamente muito acolhida. Foi pelo computador que os peritos conseguiram chegar até o suspeito. O caso de estupro aconteceu em 2014 em Goiânia. De um lado, as amostras dos vestígios encontrados na vítima, uma criança de 12 anos. De outro, um banco de dados de DNA coletado com autorização da Justiça de 34 condenados por crimes hediondos, como casos de estupro. Comparando os DNAs das amostras, os peritos chegaram a um homem que nem estava na lista de suspeitos da polícia. Ele está preso na penitenciária de Aparecida por outros crimes e ainda será ouvido sobre o caso descoberto no laboratório da Polícia Técnico-Científica. Testa também o limite da intimidade, sobre dois aspectos. Tá? O primeiro é o direito da pessoa a se determinar quanto ao próprio corpo, ou seja, ela se recusar a passar por esse procedimento. A Corte Europeia de Direitos Humanos, por exemplo, reconheceu que esse era um procedimento invasivo, apesar de não gerar corte, ser só um cotonete que passa dentro da boca. A Corte Europeia disse que era invasivo, que a pessoa tinha o direito a não abrir a boca e não se submeter, ou que não tinha esse direito, mas reconheceu que submeter a pessoa a esse procedimento tinha um grau importante de invasão. Não é uma invasão máxima, não é algo que corta um pedaço da pessoa, não. Pode até ser indolor, mas é de alguma forma invasivo. E o segundo é a existência ou não de um direito a uma intimidade ou privacidade genética. O direito à pessoa de não ter o seu DNA revelado. O Estado invadir o corpo das pessoas, ele já faz para protegê-las, no caso do teste do pezinho, no caso das vacinas e em tantas outras providências. Então não é um direito absoluto, nós, indivíduos, à luz da Constituição brasileira, não temos um direito inalienável, né, vamos dizer assim, ao respeito total ao nosso corpo, de nós não podemos, em hipótese alguma, termos o nosso corpo violado, né? É óbvio que as violações ao nosso corpo são feitas em nosso benefício. E no caso da coleta do material genético, nós estaremos para um malefício, para a produção de prova criminal. Pois bem, neste particular aspecto, nós vamos olhar agora o quanto é que a coleta desse material é invasiva ou não. Se nós estivéssemos no plano ainda da necessidade de coleta de sangue, perfuração de artérias, aquela coisa toda, poderíamos até encontrar uma grande restrição a essa atividade do Estado. Mas hoje, modernamente, nós conseguimos coletar o material genético de uma pessoa pelo fio de cabelo, pela saliva, né? E com procedimentos minimamente invasivos. O fato do procedimento ser minimamente invasivo já fragiliza demais o argumento de que o Estado não poderia estar violando o corpo do indivíduo, violando o corpo de quem quer que seja. A Lei 2037 de 2009, em seu artigo 7º-A, alterado pela Lei 2654 de 2012, versa que o descarte do material biológico só acontecerá após o término do prazo prescricional atribuído ao crime em perspectiva. Para nós é incômodo, como ficou a legislação, no caso de investigados, na Lei 12.037, que diz que o perfil genético deve ser retirado do banco após
após o término do prazo prescricional. Isso é complicadíssimo para um perito no laboratório que administra o banco de dados saber que prazo prescricional é esse, se houve interrupção ou não do prazo prescricional. Ou seja, é uma coisa assim meio que assim, inexequível, não tem como esperar que isso vá ser executado da maneira correta. Por que me parece que viola o estado de inocência? Porque imagine um crime de homicídio. Crime de homicídio ele prescreve em 20 anos. Então tem 20 anos para o crime de homicídio prescrever. E lá, o que está definido pela lei é o condenado que colhe o exame de DNA, esse exame só vai sair do banco de dados depois da prescrição do crime em espécie. Só que prescrição? Porque a prescrição do crime, eu tenho a prescrição da pretensão punitiva e eu tenho a prescrição da pretensão executória. Se ele já foi condenado e estiver cumprindo, aí é a partir da prescrição executória. Qual o prazo? Então eu tenho um prazo anterior estabelecido, mais um prazo posterior. Qual seria o prazo máximo? A lei deixa muito aberto isso. Essa abertura trazida pela lei do tempo que deve permanecer o perfil genético dentro do banco de dados estatal, isso me parece que viola o estado de inocência. Nós teríamos que atentar também para as hipóteses em que eventuais denúncias, após a pessoa ter sido identificada também através do seu material genético, né, que obviamente isso decorre da suposição de que ela estava envolvida com um crime, um dos crimes elencados na lei, a denúncia foi rejeitada e transitou em julgado essa rejeição, porque enquanto não transita em julgado, nós ainda podemos ter uma ação penal. Ou ele foi absolvido sumariamente e isso já transitou em julgado, né? Nestas hipóteses, não me parece correto que aquilo que autorizou a coleta do material, que era a sua identificação como suposto autor de crime, mantenha o seu material genético nos bancos de dados. Daí nós teríamos que fazer uma interpretação conforme a Constituição para excluir. Se o caso é de não autoria, se o caso é de rejeição da denúncia, não tem ação penal por se tratar de fato atípico, aquelas hipóteses todas em que não existirá ação penal, né? Obviamente, daí aquela identificação para que não cause constrangimento a esse indivíduo, constrangimento representado pela manutenção do seu material num arquivo público, né? Nessas hipóteses, entendo eu que deveria sim ser eliminado esse material com todos os efeitos. Nenhum daquele ato inexistente, daquele ato que levou à sua absolvição, nenhuma consequência pode ser extraída. Que o Distrito Federal teve uma coincidência com uma pessoa cadastrada em Minas Gerais, inclusive, se não me engano, eu acho que ele era um suposto ou era pastor de alguma igreja e que teria abusado de meninas, de adolescentes. Os crimes foram cometidos no DF, mas ele tinha sido identificado em Minas Gerais. A genética contra o crime. Polícia usa banco de dados de DNA para identificar autor de uma série de estupros em Taguatinga e Águas Claras. O acusado é pastor evangélico e foi capturado em Belo Horizonte. Outro aspecto muito importante do banco, o banco de dados, cada laboratório estadual tem o seu banco de dados, mas todos eles reúnem os dados em um banco nacional. Então, mesmo que haja uma migração do autor do delito para outro estado, ele também poderá ser pego no banco de dados. Enquanto o Brasil amarga baixíssimas taxas de elucidação de delitos graves, nações que contam com um banco de DNA de condenados apresentam geralmente bom desempenho na investigação de assaltos e homicídios. Na Inglaterra, por exemplo, quase 10% da população está registrada no armazenamento genético. Lá, se o bandido deixar qualquer vestígio biológico no local do crime, como sangue ou cabelo, a chance de identificá-lo é de 64%. Já nos Estados Unidos, o Banco Nacional possui as informações de mais de 12 milhões de habitantes, o que ajudou em mais de 354 mil investigações.